fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Quem você tem sido na igreja do Senhor? Você tem ido à igreja todos os domingos e tem tido mudança na sua vida? Uma mudança significativa na qual você pode, de fato, olhar para o antes e o depois? Foi isso que aconteceu na minha vida. Foi isso que aconteceu com Abraão, como mostra a palavra de Deus. Aqui em Hebreus 11:8 diz que pela fé Abraão, quando foi chamado por Deus, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança uma promessa de Deus para a vida dele. E assim ele saiu, ele partiu, ele tomou uma atitude de sair do lugar onde ele estava para uma terra que ele não conhecia. Quando Deus ele me chamou, quando Deus ele finalmente me deu uma ordem, falou comigo, eu obedeci. E todas as vezes que eu vejo esse versículo, eu lembro do meu primeiro dia de conversão, do início da minha caminhada da fé com Deus. Eu lembro até hoje que ele me chamou numa segunda-feira para que eu pudesse ir a um lugar que eu não sabia onde era, mas ele me prometeu algo poderosíssimo que eu queria muito naquele tempo. Eu queria uma Bíblia nova e surgiu a oportunidade de eu tomá-la para mim. Então Deus, ele falou comigo e me deu uma direção através de alguém no qual eu confiava, que era a minha avó. Então, eu não vi dificuldade. Naquele dia, eu poderia ter simplesmente deixado para lá. Mas eu busquei o quê? Obedecer àquela voz que me chamava para adquirir algo que eu estava buscando naquele momento. Então, eu fui para um lugar que eu não sabia onde era, mas o Espírito de Deus me guiou até lá. Então, aquele dia foi o início da minha mudança de vida, meu irmão. Quando ouvimos a voz de Deus, só uma coisa precisamos fazer: obedecer. Foi o que aconteceu também com Mateus. Se você for lá no Evangelho de Mateus, diz assim no capítulo 9, versículo 9: Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus era um coletor de impostos. Era bem mal visto naquela época, porque ele tomava o dinheiro das pessoas como impostos para dar aos romanos, né? Naquele tempo eles comandavam tudo ali. Então imagine, Mateus ele era rico por conta disso, ele tinha uma vida boa. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele simplesmente deixou tudo e obedeceu. O que eu quero dizer com tudo isso, meu irmão? Quero que você possa refletir nesse dia de hoje como tem sido a sua vida na igreja. Eu lembro bem que quando a minha caminhada de fé começou e no dia que eu recebi o Espírito Santo, a minha tia, que ela já tem anos de igreja, ela ficou indignada. Ela disse: Poxa, como pode? Renata, que entrou agora na igreja, pôde já receber o Espírito Santo, e eu que já estou na igreja há tanto tempo, nunca o recebi.
Eu nunca tive uma mudança de vida. A resposta está no obedecer. Assim como Abraão obedeceu, assim como Mateus obedeceu, assim como eu obedeci, quando eu cheguei lá na igreja, eu cheguei com o coração aberto. Eu não vi malícia nas palavras do pastor. Eu não pensei duas vezes, eu simplesmente tomei aquela palavra para mim e comecei a colocar em prática. Esse é o poder da fé, o poder da obediência à palavra de Deus, e Deus só espera isso de nós. Então, quando ouvimos a voz de Deus, obedecemos, como Jesus diz lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E esse ouvir faz a gente tomar atitude. Porque a partir do momento que a gente ouve a palavra, a fé vem e a gente começa a crer para obedecer. Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele não quer que estejamos na igreja apenas para ocupar uma poltrona, apenas para fazer número aos domingos de manhã, ou qualquer que seja o dia da reunião. Ele quer que estejamos ali para pegar o espírito daquela palavra, para que a gente creia naquela palavra e pratique na nossa vida, e assim possamos nos multiplicar. A salvação, ela não vem e para na gente, não. Ela tem que vir até nós para que possamos levá-la adiante. É por isso que Jesus, ele diz: não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos nomeei para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Estamos nessa caminhada da fé. Vamos para a igreja, buscamos a palavra de Deus, para que através da nossa vida, outras vidas sejam transformadas. A sua vida tem sido essa? Como tem sido a sua vida com Cristo? O que ir à igreja tem mudado na sua vida? O que aconteceu quando você de fato conheceu a Cristo? A sua vida mudou completamente. A vida de Mateus, a vida de Abraão, a vida de tantos outros heróis da fé mudaram. A minha vida mudou como da água para o vinho. Desde aquele dia, eu pude ver o antes e o depois de Renata. Reflita sobre isso hoje na sua vida e que você possa pegar o espírito dessa palavra e aplicá-la todos os dias. Deus abençoe a sua vida, envie esse vídeo para aqueles que precisam e até a próxima.